Bom dia, bom dia, bom dia para você. 1º de junho, começamos aí mais uma etapa da nossa vida, da nossa jornada. Como você está? Eu espero que essa segunda-feira você esteja começando debaixo das potentes mãos do Senhor e que você tenha sentido e sentindo esta presença maravilhosa de Deus na sua vida, porque estarmos debaixo das poderosas mãos de Deus nos faz aproveitarmos a melhor parte. A boa parte, que é saber, que é receber, que é ter a constância de estar na presença de Deus. Que Deus possa te abençoar nessa manhã chamada hoje. Que hoje você sinta a graça do Senhor entrando na sua casa, no seu lar, entrando na sua vida. Eu desejo que você comece esse mês de junho tomando a boa parte, pegando a boa parte daquilo que Deus tem para você, a melhor parte. Assim como Maria estava tomando ali as lições de Jesus, estava absorvendo a melhor parte, que nessa manhã você também possa absorver a melhor parte daquilo que Jesus entrega. Marta estava ocupada, Marta tinha muitos afazeres dentro da mente, dentro do seu coração, mas Maria estava desfrutando da boa parte. Quero dizer para ti nessa manhã, e você, é Marta ou Maria nessa situação? Como você está hoje? Como Marta ou como Maria? Eu quero somente dizer para ti nessa manhã, pegue a boa parte, aproveite a boa parte, desfrute da boa parte que Jesus tem para você, debaixo dessa gloriosa presença, que é a presença do Altíssimo. Estamos felizes porque mais um dia o Senhor nos renova, mais um dia o Senhor derrama sobre nós da sua graça, avisando nossos amigos seguidores aí que vamos estar dando uma pausa no Mulheres de Impacto. Vamos estar dando uma pausa nesse devocional Mulheres de Impacto, vamos estar trazendo a palavra como antes, café com palavra, a palavra dada por Deus ao nosso coração todas as manhãs. E assim que o Espírito tocar em nosso coração, novamente nós poderemos estar voltando a ler o devocional. Mas que Deus abençoe essas mulheres de impacto que nos acompanharam nesses meses. Aqui vamos estar dando esta pausa, em nome de Jesus, mês de junho, começando, tomando a boa parte do Senhor nesse mês de junho, vivendo coisas novas, vivendo coisas grandiosas que o Senhor tem para nós. Abra aí a sua Bíblia, a sua bússola diária, no livro de Jó. Aleluia, capítulo 31, versículo 33 em diante vai dizer assim: Porquanto a calamidade enviada por Deus foi para mim um terror, por causa da sua majestade, e eu não podia fazer nada. Se fiz do ouro a minha esperança, e disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se eu me regozijei pela segurança da minha fortuna, e pelo quinhão que a minha mão me agarrou, se eu adorei o sol quando brilhava, ou a lua quando andava no seu resplendor, e se o meu coração foi secretamente seduzido, e beijos lhe enviei com as minhas mãos, isto também seria uma iniquidade a ser castigada pelos juízes, porque eu renegaria a Deus que está lá em cima. Jó respondendo aos seus amigos. E eram respostas que não tinha como contradizer, porque Jó era sábio. Jó carregava a sabedoria do Altíssimo. Jó só pôde parar diante da grandeza de Deus. Jó só pôde ser respondido por Deus, porque seus amigos não podiam responder a Jó. Seus amigos não tinham capacidade de resposta. E aqui nós vamos ver Jó respondendo, mais uma vez, sobre a sua calamidade aos 3 amigos. Respondendo sobre a calamidade que adveio sobre ele, sobre o terror que adveio sobre ele. Mas por causa da majestade do Eterno, ele não podia fazer nada, disse Jó. Por causa da majestade dele, eu não podia fazer nada. Gente, diante das adversidades que nos sobrevêm,
diante das situações difíceis que nos sobrevêm. Se é a mão de Deus, nós nada podemos fazer. Se é a mão de Deus que está sobre a nossa vida, nós não conseguimos mudar a situação. Nós não podemos fazer nada. Quando é a mão de Deus? Temos que discernir quando é o inimigo atacando ou quando é a mão de Deus agindo. Porque muitas vezes nós vamos ver aqui no versículo 27 que Jó vai dizer: e se o meu coração foi secretamente seduzido, e beijo lhe enviei com minhas mãos. Se o meu coração, quantas vezes nós podemos viver isso? Quantas vezes o nosso coração é secretamente seduzido? O que quer dizer? O nosso coração é secretamente seduzido. Nós não fazemos nem atenção que fomos seduzidos. Nós não fazemos nem menção, nós nem nos damos conta que estamos sendo seduzidos. Nós nem nos damos conta que fomos seduzidos por tal situação, ou por tal pessoa, ou por tal momento. Se o meu coração foi secretamente seduzido, por isso tão importante da oração, por isso tão necessário estarmos sempre em oração, por isso tão necessário é estarmos sempre debaixo das potentes mãos do Senhor, porque nós não entendemos o nosso coração. A palavra do Senhor vai dizer que enganoso é o nosso coração. Por isso Jó vai dizer: o meu coração, se o meu coração foi secretamente seduzido, se o meu coração foi secretamente seduzido, também seria uma iniquidade a ser castigada. Muitas vezes nosso coração pode ser seduzido, e se o nosso coração for seduzido, também seria uma iniquidade. Aqui Jó está dizendo para os amigos dele: talvez eu possa até ter sido seduzido e eu não me dei conta. E se isso aconteceu, também era uma iniquidade a ser castigada. Aqui Jó, ele se colocava realmente em numa barra muito alta de condenação, numa barra muito alta de juízo, né? Ele se colocava como um juízo aqui. Ele colocava que tudo que ele poderia ter feito poderia ser motivo pelo castigo do que ele estava vivendo. Mas nós entendemos que nada ele podia fazer, porque eram as mãos de Deus que o tinham colocado à prova. Que este 1º de junho comece debaixo dessa palavra sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo que acontece em nossas vidas, tudo aquilo que acontece na sua vida, possa entender você nessa manhã que é simplesmente a mão de Deus que pode estar te colocando à prova. Aleluia. E a palavra do Senhor também vai dizer que quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Então é uma palavra que vai nos relatar nessa manhã que quando passarmos, nós podemos passar por essas situações e que vai advir sobre a vida do cristão, que vai advir sobre a vida do crente, momentos a quais ele vai passar pela prova. E quando você passar, elas não terão êxito sobre você. Elas não te vencerão. Não quer dizer que você não vai passar pela prova, quer dizer que elas não te vencerão. E isso é o que nós precisamos, porque muitas vezes, quando não estamos na presença de Deus, nós também passamos por provas. Quando não estamos servindo a Deus, o ímpio também passa por prova. O ímpio também passa por luta. O ímpio também passa pela morte. O ímpio também passa pelo deserto. O ímpio também passa pela infortuna. O ímpio também passa pela pobreza, por tudo aquilo que nós passamos, mas a diferença é que lá vai ter outro resultado. E para mim e para você, o Senhor tem uma promessa sobre a nossa vida. O Senhor diz que não nos queimará o fogo, não nos submergirá a água. Então nós sabemos que Deus está conosco. Oh, glória! Entre o fogo ou a água, Deus está conosco. Não há como nós sermos submergidos, não há como nós sermos queimados, porque Ele estará conosco. Lembra? Jesus passeava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Aleluia! Enquanto eles esperavam gritos de dores de queimados, eles viram mais um dentro da fornalha passeando.
Por isso nós entendemos nessa manhã que o Altíssimo está conosco, que o Altíssimo está segurando nas nossas mãos, que o Altíssimo e Poderoso está nos guiando e cuidando de nós em todo o tempo. Então, não podemos fazer nada diante da calamidade, e se for enviada por Deus, nós nada podemos. Então que nós possamos fazer a nossa oração correta nessa manhã, entendendo que tudo aquilo que vem da mão de Deus, que o Senhor nos dê sustento para suportar, que tudo aquilo que vem das potentes mãos de Deus como prova sobre nossas vidas, que o Senhor nos dê alento para vencer, que o Senhor nos dê consolo para passarmos pelas provas nessa manhã. 1º de junho se anunciando, se vai ter prova, a gente sabe que o Senhor estará conosco, segurando nas nossas mãos. E com esta palavra, eu deixo essa segunda-feira repleta da presença de Deus sobre a tua vida. E que Deus abençoe você gloriosamente, grandiosamente, neste 1º de junho. Que esse mês seja um mês abastado do poder de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Que a abundância do Senhor seja recalcante sobre nós. Que as bênçãos do Senhor sejam recalcadas e sem medidas, sacudidas, transbordantes, e que nós possamos receber da parte de Deus a graça, a glória e a plenitude do Espírito Santo para vencermos todo dia, todas as horas, debaixo das potentes mãos do Senhor. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.